안녕하십니까. Hello, Olá, everyone. pessoal. 우리가 이 CLF을 통해서 이렇게 말씀을 나눌 수 정말 감사한지 모르겠습니다. I'm É so tão thankful that we're gratificante able to share podermos the word through compartilhar a this CL. palavra 먼저 성경 através do 말씀을 CLF. 읽겠습니다. And we'll first read the Primeiramente, scriptures. vamos ler a Bíblia. 5장 1절부터 24절까지입니다. We'll read John Vamos ler chapter João 5, capítulo verses 1 5, do to versículo 1 ao 24. 24. 저녁 다 같이 요한복음 5장 1절 24절 Hoje à noite nós todos vamos ler e pensar sobre João capítulo 5, do versículo 1 ao 24. 읽겠습니다. Eu vou ler. 그 후에 유대인의 명절이 Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. 예루살렘에 있는 양문 Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 그 안에 많은 Neste 병자와 jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. 이는 천사가 가끔 모세 Porquanto um 내려와 anjo 그를 descia em 도와주는 certo 동안 tempo, 먼저 들어가니까 agitando-a, e o 어떤 primeiro 병이 que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. 거기 38년 된 병자가 있다. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 예수께서 그 누운 것을 Jesus, 보시고 vendo 그 deitado e 것을 sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Lie and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? 병자가 대답하되 주여 Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. When the water is troubled, to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. 예수께서 가라사대 Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Rise, take up thy bed and walk. 그 사람이 곧 나아서 Imediatamente o 자기를 homem se viu 들고 curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. And took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. 유대인들이 병 Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. It is Sabbath day. It is not lawful for thee to carry thy bed. 대답하되 나를 낫게 한 그가 자를 들고 Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. 저희가 묻되 너들은 자를 들고 걸어가란 Perguntaram-lhes eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? 고침을 받은 사람 그가 누구시냐 Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Who it was, for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place. 그 후에 예수께서 Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest the worst thing come unto thee. 그 사람이 O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Told the Jews that it was Jesus which had made him whole. 그러므로 안식일에 일하니 E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. And therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him because he had done these things on the Sabbath day. 예수께서 저희에게 이르시되 Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. My Father worketh hitherto, and I work. 유대인들이 이러니 나의 Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. The more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. 그러므로 예수께서 Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise. 아버지께서 아들을 Porque o 사랑하고 Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos The maravilheis. Son, and showeth him all things that himself doeth, and he will show him greater works than these, that ye may marvel. 아버지께서 죽은 Pois 자들을 assim 이렇게 como o 살리신 Pai 같이 ressuscita e 아들을 vivifica os 살리신 mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crer. Even so the Son quickeneth whom he will. 아버지께서 아무도 E o Pai a 심판하지 ninguém 아니하시고 julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Man, but hath committed all judgment unto the Son.
a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. They honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent him. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. 여기까지 읽었습니다. We read Nós the lemos até aqui. 내가 진실로 너희에게 이르노니 Em verdade vos digo, 듣고 quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, that sent me 영생을 얻을 tem a vida eterna. 사망에서 생명으로 Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 예수님이 하시는 이야기는 here what Aqui, a palavra que Jesus diz us doing good é que a gente fazer boas obras, se esforçar, não é sobre a gente fazer algo. 듣고 É escutar a palavra de Jesus 보내신 이를 믿는 자는 것입니다. and e believing crer naquele que o enviou. 예수님 당시에 예수님을 저 세상에 하나님 믿는다는 모든 사람들은 but at the time Mas, na época de Jesus, todas as pessoas que diziam crer em Deus, veio Jesus enviado por Deus, but they went mas eles estavam contra ele. 요한복음 3장에 니고데모라는 사람이 있습니다. Principalmente em João capítulo 3, tem um homem chamado Nicodemos. 예수님을 찾아왔습니다. and one Um dia à noite ele foi procurar a Jesus. 하늘로 쏘신 선생인 줄 내가 Mestre, eu sei que tu és um homem enviado do céu. 이렇게 하시지 않으면 이런 일을 아무도 할 수 없습니다. Porque se você não é de Deus, ninguém pode fazer essas coisas que você faz. 예수님께 와서 말하기 당신은 하늘로부터 오신 선생인 줄 안다고 말했어요. Nicodemos veio e falou que eu sei que você é uma pessoa vinda da parte de Deus. 예수님 하늘로부터 오신 선생인 줄 안다면 Se Nicodemos souber que ele é uma pessoa enviada por Deus, 그거 믿어야 한다는 것입니다. ele tinha que escutar a palavra de Jesus e crer nessa palavra. 말씀을 받아들였습니까? Mas Nicodemos creu, aceitou a palavra de Jesus? Não. he did not accept Ele não aceitou. what did he O say? que ele falou? 진실로 너희에게 Verily, Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. what did E o que Nicodemus Nicodemos falou? say? Jesus. Jesus, What did you say? o que você falou? You have to be born Você again. falou que tem que nascer de novo? How Como can a I be gente born pode again? nascer de novo? Teacher, if Se you o say Senhor falou, eu quero nascer de novo, mas eu não sei sobre isso. Por favor, me ensine. he said that, Se ele tivesse falado desse jeito, then he would ele seria uma pessoa que aceitaria a palavra de Jesus. But what did Mas o que Nicodemos falou? Falando que sabia que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Como uma pessoa já vem sendo velha pode nascer de novo? Tem que entrar de novo na barriga da mãe pela segunda vez para sair? he's saying this is Ele está falando algo accept the word. incomum. Ele não está aceitando a palavra. Hoje, lendo a palavra, por que Deus está falando isso para a gente? Em João capítulo 5, muitos doentes queriam ser curados de suas doenças pela graça de Deus. E dentre essas tantas pessoas, tinham dois tipos de pessoas. Um é aquele tipo de pessoa que aceita a palavra de Jesus. E outros são aquelas pessoas que estavam dando as costas para Jesus. O anjo vinha às vezes e balançava a água. And it said E disse que qualquer um que entrasse primeiro na água quando ela fosse agitada seria curado de qualquer doença. Mas, fora o enfermo havia 38 anos, inúmeras pessoas estavam olhando para Jesus? Não! Estavam olhando para o tanque. Estavam olhando para o tanque. Então isso mostra que eles estavam dando as costas para Jesus. Uma coisa que nós devemos saber é que veio o anjo do céu.
Mas nem todos os anjos pertencem a Deus. 이 천사는 모든 Esse 사람의 anjo fez com que a visão de todas as pessoas estivesse focada para o tanque. the people onto the pool. 예수님을 향해 등을 돌려대고 있게 만들었습니다. Fez com que todo mundo desse as costas para Jesus. 천사가 하나님께로부터 온 천사입니까? Would that Esse anjo veio da parte de Deus? it is Não! 왜 그러나 정말 그 천사 하늘에서 온 천사라면 if it wasn't Se esse anjo veio da parte de Deus, 여러분, 나를 쳐다보지 말고 pessoal, não olhem para mim. 돌아보세요. Olhem para trás. 하나님의 아들이십니다. E aquele ali é o Filho de Deus. Ele vai curar suas doenças. Vocês têm que olhar para ele. that's what Então esse anjo teria falado dessa maneira. 그들은 전부 다 천사의 말을 들었습니다. Mas todos eles escutaram ao anjo. 중요한 것은 and more Mas o mais importante 예배소서 2장 8절에 in é que em Efésios capítulo 2, versículo 8, 은혜를 인하여 for you are saved Não. by grace. 믿음으로 말미암아 porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. 이것이 너희에게 나지 않았다는 것은 Isso não vir de você 너희에게서 되어진 게 아니라는 거죠. quer dizer que não foi porque você fez algo. Your effort, Você se esforçou, você orou, leu a Bíblia. 되어진 게 아니라는 거예요. this and that Não aconteceu através de algo que você fez. Mas o que eles estavam fazendo? Eles queriam ser o primeiro a entrar no tanque. O que isso significa? Eu tenho que fazer algo. E pelo resultado disso, trying to be blessed. eu quero ser abençoado. 이거 하는 거죠. That is Isso é uma coisa que você está fazendo. 그 은혜를 인하여 Ephesians says by grace Está are you escrito saved. que pela graça sois salvos. Grace means Graça significa de graça. wages paid, it's not grace. Se você pagar, não é graça. Wage is not only money. Salário não é somente de dinheiro. It is not Isso significa que também não é pelo seu esforço. Não é você fazendo alguma coisa. 해서 구원이 되어지는 게 아니라는 것입니다. Não é a gente fazendo alguma coisa que a salvação é realizada. 그것은 믿음으로 받아들이는 것을 가르쳐 말해요. it's just E isso significa que eu tenho que aceitar pela fé o que o Senhor fez por mim. Mas infelizmente, 5장이 우리에게 얘기하는 게 뭐냐면 o que João capítulo 5 está falando? Tem dois tipos de caminhos. Qual é o primeiro caminho? Eu me esforçando, eu sendo o primeiro a entrar no tanque e assim ser curado da doença. Tem esse método, 또한 가지는 mas e o outro método? 그것도 하지 않고 Sem fazer nada, 그냥 듣고 somente escutando a palavra de Jesus e aceitando ela. Tem esse caminho. which one is Qual é o caminho verdadeiro? Qual é a verdade? 10절에 in Ephesians Em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, grace are ye saved through faith. mediante a fé. 믿었다는 것입니다. You believe Acreditou na graça. 한 건 grace A graça your effort não é meu esforço, minha força. Se você trabalhar, já não é mais graça. 아무것도 하지 말아야 합니다. Eu não devo fazer nada para ser salvo. Quem é que tem que fazer? Jesus tem que fazer. 그럽니까? Mas o que o anjo diz? 할 때, Quando ele agita a água, aquele que entrar primeiro it's talking about your work. está falando sobre o seu esforço. A pessoa que faz melhor. 보낸 천사가 아닙니다. Esse anjo não é enviado por Deus. 들어갔기 때문에 Because I'm the Porque eu fui o primeiro a entrar, porque eu tentei, porque eu fiz bem, porque eu fui mais rápido do que os outros. 병이 나았다. am I Eu fui curado. 행위입니다. that Isso é obra. Isso é obra. 법이 아닙니다. that is not Isso não é o método de Deus. what did O God que Deus falou? 예배서 2장 9절에 in Em Ephesians Efésios 2:9. Não de obras. not of works. 뭐라고요? What O did que está escrito? 행위에서 난 것이 아니라 Não de obras. of works. 행위에서 난 것이 아니니 Not Não de obras. 사탄은 많은 사람을 속여서 today. Mas hoje em dia, Satanás engana muitas pessoas. 해야 하고
Eu tenho que fazer algo para a salvação, eu tenho que cumprir os 10 mandamentos, tenho que me esforçar, tenho que ir para o culto de madrugada, eu tenho que me arrepender, eu tenho que fazer jejum. I gotta go to early morning service. I gotta keep the 10 commandments. I gotta pray. I gotta fast. 전혀 예수님 당시와 똑같이 Exatamente assim como na época de Jesus. 다른 방법으로 우리를 이끌어가는 Satanás estava conduzindo as pessoas por um caminho diferente do caminho da palavra de Jesus. I talked about Luke Eu falei sobre Lucas 10, sobre o homem atacado por salteadores. and people. As pessoas se assustam. 깜짝 놀란지 아십니까? Do you know Sabe por que as pessoas ficam impactadas? 예수님께 질문했어요. a certain lawyer Um asked, certo intérprete da lei perguntou para Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabe por que ele falou isso? Porque ele era um intérprete da lei, porque ele cumpria bem os mandamentos, porque eu fiz algo. Então ele queria se gabar que ele fez. and Jesus asked, E Jesus perguntou: 무엇이라 기록되었으며 O que está escrito na lei e como interpretas? 율법에 뭐라고 기록되었으며 what is O que está escrito na lei? 어떻게 읽느냐? and Como interpretas? 율법에 뭐라고 기록되었냐 그렇게 말하지 않았습니다. Jesus não perguntou simplesmente o que está escrito na lei. 기록되었으며 what is Ele perguntou o que está escrito na lei, and how como readest interpretas? 무슨 말입니까? what does O this que isso quer dizer? 율법을 가지고 with the law Com a lei, 이렇게 읽을 수도 있고 você pode ler dessa maneira 이렇게 읽을 수도 있고 ou pode ler dessa outra maneira, 맞습니까? certo? 맞습니까? is that right? Certo? 율법을 어떻게 읽을 수가 있습니까? So Então, como você vai ler a lei? there are two Hoje em dia, dois métodos de ler a lei. understand Vocês entenderam? Primeiro método, 시켰어. eu cumpri bem os mandamentos. if I keep the law Eu cumprindo bem os mandamentos, vou ser abençoado. and E o outro método, eu não cumpri bem os mandamentos. I broke the Eu law. quebrei a lei. 근데 I Eu cannot keep the tentei law. cumprir a lei, mas não consegui. 뭡니까? Why Qual é is o motivo de Deus nos dar a lei? 지키라고 주었다고 생각합니까? Vocês pensam que Deus deu a lei para a gente cumprir? 그건 성경을 모르는 사람이 São as pessoas que não conhecem a Bíblia que pensam dessa maneira. 행위로 그의 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없다고 말합니다. it says Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. 율법은 우리에게 왜 주었습니까? Por que a lei nos foi dada? 율법은 the law. A lei. 이야기 조금만 이야기해 봅시다. Everyone listen. Olha, vamos falar um pouco sobre isso. 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것입니다. For the A law lei to them who é dada àqueles que estão sob a lei. 율법은 율법 아래 있는 자들에게 말한다. the law is A lei fala para aqueles que estão sob a lei. 이렇게 설명하면 Então, se eu falar de uma forma mais simples, 얘기 나옵니다. it brings us vai sair algo muito interessante. 간음하지 말라는 법이 있죠. in the law. Na lei, diz a lei para não adulterar, certo? Is there that Tem essa lei? Yes, there Sim, is. tem. 자, 그럼 하나 물어봅시다. Then let me Tá, ask então you eu quero perguntar para vocês. 간음이란 죄가 먼저 시작됐습니까? 간음하지 말라는 법이 먼저 시작됐습니까? which Começou primeiro o adultério ou a lei que diz para não adulterar? 예? O quê? 여러분 간음하지 말라는 죄가 먼저 있었습니까? 간음 저 하지 말라는 법이 먼저 있었습니까? so which one Primeiro veio o pecado de adulterar ou a lei que diz que não era para adulterar? 죄가 먼저예요. Primeiro era o pecado? sin came first. Sim, o pecado veio primeiro, 그러니까 Is that right? certo? 그러면 죄를 간음을 했으면 So Então, se eu adulterei, 했기 때문에 간음하지 말라는 거지. because you porque eu adulterei, vem a lei que diz para não adulterar. 있습니까? if you don't Então, se eu não adulterar, vai ter lei para dizer que não, para não adulterar? which one is first? O que é primeiro? Primeiro a lei que diz que não deve roubar ou o pecado de roubar? O não mente. Oh, quando que eu menti? Não é assim que a gente diz? 하지 말란 말은 A gente dizer não mente 하는 말입니다. quer dizer que você já mentiu. 법이 생기기 전에 Então, antes de surgir a lei, 죄가 먼저 있었고 There was primeiro tinha o pecado. 이 말하는 것은 and what E a lei diz 법 아래 있는 자들에게 말하는 것이. para aqueles que estão sob a lei. 사실 간음하지 말라는 법이 있었어요. there's the Tem a lei que diz não adulterarás. then the people E a pessoa que não adultera, 그게 아니에요. ela não está sob o domínio da lei que diz para não adulterar. thou shalt not
não roubarás, não matarás, não mentirás, não adulterarás, mesmo que diga. 법 있으나 없으나 뭐 상관이 없어요. Para a pessoa que não comete pecado, ter ou não ter lei não importa. 율법이 말하는 바는 Mas a lei diz, 누굴 잡아갑니까? por exemplo, o policial vai pegar quem? 하지 말란 법이 반포된 뒤에 Depois que foi anunciada a lei, não pode roubar. Vai pegar qualquer pessoa? 도둑질한 사람만 잡아갑니다. Não, ele só vai prender aqueles que roubam. Não é verdade? 도둑질하지 않는 사람은 A pessoa que não rouba, 도둑질하지 말란 법이야 아무 문제가 있어라. mesmo que ela não se ela não roubar, então mesmo tendo lei ou não, não importa para ela. Então a lei que diz não roubarás quer dizer que se aplica àquele que já roubou. 어긴 사람들입니다. Todos nós somos pessoas que quebramos as leis. Nós mentimos. 어기면 어긴 겁니다. Só de você quebrar uma lei, você já quebrou ela. 나고 어기게 씻어집니까? Se eu cumprir a lei, quer dizer que aquele pecado que eu cometi vai ser apagado? Não, não vai adiantar. Por isso, 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 거예요. a lei diz para aqueles que estão sob a lei. 아래 있다는 건 죄를 지은 사람을 가리켜 말하는 것입니다. A lei significa as pessoas que cometeram pecado. 됐기 때문에 Porque pela lei as pessoas reconheceram que são pecadoras. 지켜도 Por mais que ela cumpra bem o mandamento, você é pecador. 율법에 대해 조금만 성경을 공부해 보면 Então, se você estudar um pouquinho sobre na Bíblia sobre os mandamentos, Moisés trouxe as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. 아십니까? Vocês sabem onde isso foi colocado? Dentro da Arca da Aliança, 맞죠? certo? 그다음에 그 뚜껑을 뚜껑을 덮어놓습니다. E em cima dessa Arca da Aliança foi tampado com uma tampa. Entenderam? 그 뚜껑을 가지고 뭐냐면 속죄소. Essa tampa se chama propiciatório. 한국말로 속죄소인데 영어에는 자비의 시원자라는 뜻이에요. Então, em coreano é propiciatório, né? Em Hebreus também é o propiciatório. É o lugar onde você recebe perdão do pecado. Para receber perdão do pecado, o que você deve fazer? Você tem que cobrir a lei. 자, 이스라엘 백성이 요단강을 건너는데 O povo de Israel estava passando o Rio Jordão. 홍해를 건너는데 Eles estavam passando o Rio Vermelho. 깨를 메고 가잖아요. 그죠? Eles estavam atravessando com a arca, né? 사람들이 발이 문에 닿자 물이 갈라졌죠. Assim que os sacerdotes colocaram os seus pés no mar, a água se abriram, né? Quando estavam com a arca. Por quê? 율법을 보지 못했다는 이야기입니다. Quer dizer que quando eles estavam passando o rio, eles não podiam ver a lei. 저 법궤 안에 뭐 율법을 시키면 돌판을 놓고 Porque eles colocaram as 2 tábuas de pedra dentro da arca 고 e eles taparam com uma tampa. 나야 E tem que tapar com uma tampa, porque assim vai ser o lugar do propiciatório. 날개로 덮어 뚜껑을 열지 Os anjos estavam com as asas em cima dessa tampa, né? Falando, não abre, não abre. Pessoal, mas hoje em dia muitas igrejas dizem que tem que cumprir os mandamentos, os 10 mandamentos. Eu acho um pouco estranho. 그 법궤 보지 마라 하는데 Deus está falando, não veja a lei. 봤다가 Mas quando abriu e viu a lei, 사람들이 as pessoas que abriram, quando eles abriram a tampa, quando veio a arca, eles abriram, sabe o que aconteceu? 70인이 죽었어요. 57 mil pessoas morreram. 사실 É verdade. 보지 못하겠어요. Deus não queria que visse. 하는 우리 율법 법궤 보는 거 싫어했어요. Deus não gostava que a gente visse a lei. 덮고 Ele tapou 날개를 펴서 a arca e ali os anjos ergueram suas asas. Não abram a arca. 주일마다 10계명 봉독해요. Mas todo domingo a igreja fica declarando os 10 mandamentos. Deus odeia isso. 이렇게 율법을 줬냐 하면 Por que que Deus nos deu os mandamentos? Primeiro, 율법은 os mandamentos 깨닫게 하기 위해 foram dados para a gente perceber o pecado. 이해가십니까? Entenderam? 율법을 지켜
O mandamento não foi dado para a gente cumprir e ser abençoado por isso. Se a gente for ser abençoado pelos mandamentos, a gente tem que cumprir perfeitamente. Mas não existe uma pessoa sequer que possa cumprir perfeitamente. Então, todos diante da lei têm que ser amaldiçoados. Mas muitas pessoas são enganadas. Ah, se eu cumprir bem os mandamentos, então eu vou ser abençoado. Se vocês cometerem o pecado uma vez, por mais que vocês cumpram bem os mandamentos não pecando mais, você é pecador. Certo? A pessoa que cometeu pecado, independente do que seja, ele é pecador. Então, independente do que a gente faça, pelo nosso esforço, a gente não consegue lavar um pecado sequer. Independente do esforço que a gente faça, a gente não consegue receber graça. Por isso, nós temos que olhar para Jesus. Em João 5 fala o quê? Os anjos sabiam que Jesus ia vir. E para que as pessoas não olhassem para Jesus, fez com que eles olhassem para o tanque. Olha aqui, quando olha a água se mover, você vai ser curado de qualquer doença que seja. E quando Jesus veio, eles, qualquer pessoa ali, não olhou para Jesus. Mas somente uma pessoa. O enfermo havia 38 anos. Que pessoa era ele? Mesmo havendo a água sendo agitada, ele não podia entrar. Por mais que ele se esforçasse para se mexer, ele não podia ser o primeiro a entrar. Se alguém não o colocasse no tanque, ele não poderia entrar. Ele não tinha nenhuma chance de entrar no tanque e assim ser curado. Sabe por que que ele foi curado? Porque ninguém entrando no tanque foi curado. Mas ele nem entrou no tanque e foi curado. Porque ele não podia entrar. Então ele nem pensou em entrar no tanque. Porque ele sabia que mesmo pelo esforço não ia dar. Ele sabia que fazendo bem não ia adiantar. Mas Jesus tem que fazer por ele. Mesmo ele fazendo, ele não conseguia fazer. Hoje em dia, sabe o que as igrejas ensinam errado? De mãe tem que ir para o culto de madrugada, tem que se esforçar, tem que ofertar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. O que é isso? É obra? É obra? Eu quero lhes perguntar. A Bíblia que eu tenho está falando que pela fé você é salvo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olhem o versículo 9. O que está escrito? Não de obras. Não de obras. Não é por obras. Mas hoje em dia, em muitas igrejas, diz que você tem que fazer isso, você tem que cuidar o domingo, você tem que dizimar, tem que fazer. Mas as pessoas não conseguem receber o perdão do pecado. 10 anos crendo são pecadores, 20 anos crendo pecadores, 30 anos crendo pecadores, 40 anos pecadores. E vocês sabem quantas pessoas estão com medo, morrendo por causa do pecado? Eu que sou o herege? As pessoas falam isso. Mas a Bíblia não fala assim. Aqui em João capítulo 5, está dividido em 2 tipos de pessoas. Mas eu sou o intérprete da lei, cumpri o mandamento, eu posso entrar no tanque, porque pode fazer, por isso que está ali. Mas o enfermo havia 38 anos, mesmo vendo o anjo agitando as águas,
Ele se esforçou para entrar, 못 들어갑니다. mas não conseguiu. 그래서 예수 Por isso, Jesus foi procurar por esse tipo de pessoa. Pessoas que não conseguem. Não consigo cumprir os mandamentos, eu não consigo. Jesus, o Senhor faça por mim. Hoje em dia, muitas pessoas 정말 잘 몰라서 não conhecem bem a Bíblia 하나님 못 가는 건 e elas não conseguem ir para o céu. 그래서 그렇다고 생각해요. E elas pensam que é porque elas não fazem bem. Sim, está certo. Mas o que é que está errado? 생각한 게 아니고 Não é que elas não conseguem fazer bondade, mas é que o método está errado. 선을 행하고 Eu fazendo bondade, eu fazendo justiça, eu dando dízimo, eu cumprindo os 10 mandamentos, eu fazendo boa obra, eu fazendo bem. Isso não tem nada a ver com a salvação. 그것은 내 영혼의 구원과 아무 상관이 Por isso não tem nada a ver com a salvação do meu espírito. 없어요. 그래서 구원을 받을 수 있으면 Se a gente pudesse receber salvação desse método, então Jesus não precisava ter vindo. 무슨 일을 해도 Independente do que a gente faça, 우리 노력으로 구원을 받을 수 없어요. pelo nosso esforço não podemos receber a salvação. 그래서 난 것이 Não de obras. of works. 누가 해야죠? Quem é que tem que fazer? 예수님이 Jesus tem que fazer. 만자 이야기 많이 듣습니다. A gente escuta muito a história do homem atacado por salteadores. 마리안처럼 해야 한다는 겁니다. E eles falam que a gente tem que ser como o bom samaritano. 해야 한다는 거죠. Eles falam que a gente tem que ser igual a ele. Que Jesus mandou a gente fazer igual a ele. 예수님 그렇게 말씀하셨어요. Jesus falou isso? 자기가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? 그가 해서는 안 된다는 이야기입니다. Ele está querendo falar que você tentando, você não vai conseguir. What must I do? Mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Cumpre todos os mandamentos. Então, tudo bem, pode fazer. É só você não quebrar só você não cometer nenhum pecado. Mas ele já pecou. And if you do, Então, se você fizer bondade, seu pecado vai ser lavado? Não. it does not. Não. 그러니까 10년, 20, 30, 40년 믿어도 Por isso, crendo por 10, 20, 30 anos, 제 삶이 없으면 안 되니까 porque não conseguem receber o perdão do pecado pelas obras, 참에 두려움에 죽는지 몰라. elas morrem com muito temor e de uma forma miserável. 나는 아무도 물이 동안 와도 들어가질 못하니까. Por mais que eu veja a água sendo agitada, eu não posso entrar. 와서 대신해 주는 Então Jesus tem que vir e tem que fazer no meu lugar. Entenderam? 때문에 할 수 있다면 Se vocês pudessem fazer, 무엇입니까? por que Jesus veio? If you could Se vocês podem fazer, por que Jesus teria que morrer na cruz? 아닙니다. Não! 아닙니다. Não! 우리 죄 사함을 받기 위해서 Para a gente receber o perdão do pecado, 해서 된다면 se fosse feito a gente fazendo alguma coisa, isso somente mostra que Jesus fez errado. A gente recebeu o perdão do pecado, 하나만으로 충분합니다. somente a cruz de Jesus Cristo já é o suficiente. 되십니까? Amém, pessoal? 아멘 되십니까? Amém, pessoal? 예수님 우리 죄를 사는 건 Jesus perdoou o nosso pecado. Não existe outro caminho senão a cruz de Jesus. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 있네요, 없네요. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue. Is there any other way? Tem outro caminho? Não tem. Somente Jesus. 정말 많은 사람들이 Many people today Hoje em dia, 외면하고 muitas pessoas desprezam a cruz de Jesus e querem que orando para seu pecado ser perdoado, dando dízimo, fazendo boas obras. Lord hates E o Senhor odeia isso. 그게 십자가를 대신할 수 있나요? Porque isso pode substituir a cruz? 씻을 수가 있나요? Isso pode lavar nosso pecado? 천국 갈 수 있나요? Cumprindo os mandamentos, a gente pode ir para o céu? 있나요? Can that make Isso pode nos lavar? Nada pode nos purificar. 사함을 받기 위해서는 Por isso, para eu receber o perdão do pecado diante de Deus, 바라봐야 한다는 eu tenho que olhar somente para o sangue de Jesus. 거예요. 우리 죄를 아무것도 없다는 것입니다. Isso mostra que não existe nada senão o sangue de Jesus. Mas hoje em dia muitas pessoas
não pelo sangue, pelo seu esforço, pela sua força. Isso pode substituir a cruz? Pode lavar o pecado? Não pode. A gente tem que olhar para a cruz de Jesus. Isso é o que João 5 está nos falando. No versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas crê no quê? Crê em Jesus, ouvir a Jesus e acreditar que Deus o enviou. Acreditar no quê? Que Ele perdoou nosso pecado. Ele enviou Jesus Cristo para essa terra. E Ele foi crucificado na cruz. E em Jeremias 31, 34, versículo 31, está dizendo: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A Bíblia diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aliança quer dizer o quê? Promessa. No mês de fevereiro, eu fui para os Estados Unidos, Filadélfia, nos Estados Unidos, e veio um pastor de uma grande igreja com milhares de membros, e ele me deu o seu cartão de visita. E a igreja dele se chamava a Nova Aliança. E eu perguntei para o pastor: Pastor, sabe o que significa Nova Aliança? Aí o pastor falou: Não sei muito bem o que é isso. E naquela noite eu preguei por 1 hora sobre a Nova Aliança. Então, normalmente, os 10 mandamentos, a caixa que tem os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, é a Arca da Aliança. Vocês já escutaram falar disso? Sim, é a Arca da Aliança. A Arca da Promessa. Então, Deus deu essa promessa ao homem. Se você cumprir todas essas leis que eu te der, você vai ser abençoado. Entrando, vai ser abençoado. Saindo, vai ser abençoado. Vai ser abençoado seus animais, sua panela. Vai ser tudo abençoado. Mas, pelo contrário, se você não cumprir, você entrando a maldição, saindo maldição, então tudo vai ser amaldiçoado. Mas quando a gente vê em Êxodo 19, depois que o povo de Israel escutou a voz de Deus, eles falaram o quê? Nós vamos cumprir tudo o que o Senhor nos disse. Vamos procurar Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. A partir do versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 8. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Então Deus e o povo de Israel fizeram uma promessa. Eu vou dar os mandamentos. Se vocês cumprirem tudo, eu vou lhes abençoar. Mas se vocês não obedecerem,
Então, maldição. 백성들이 뭐라고 했냐? E o povo falou o quê? 하나님 우리가 못 지킵니다. Deus, a gente não vai conseguir cumprir. Eles falaram assim, 백성이 deveriam ter falado isso, mas eles disseram tudo o que disser faremos. 그러니까 E aí eles fizeram a promessa. Mas se não conseguir cumprir, tem que ser castigado. E no dia que veio a lei, veio o bezerro de ouro, quando ele desceu com as leis, e todo o povo foi amaldiçoado. Nós não conseguimos cumprir, por isso nós somente podemos ser amaldiçoados. Através daquela lei só veio morte. Os mandamentos, em outra palavra na Bíblia, está falando o quê? Que é a lei do pecado e da morte. A lei nos tornou pecadores e nos conduziu para a morte. Porque Deus prometeu a morte, ele somente podia amaldiçoar todas as pessoas. E agora, para Deus nos salvar, em Jeremias capítulo 31, versículo 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A primeira aliança, se cumprir todos os 10 mandamentos, vai ser abençoado, e se não cumprir, vai ser amaldiçoado. Então, essa lei só nos tornou pecadores e nos conduziu para a morte. Mas Deus nos amou. E todos nós deveríamos ser destruídos. Todas as pessoas dessa face da terra deviam ser destruídas. Mas Deus nos amou e nos deu a nova lei. Por isso, em Jeremias 31, 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, aqueles 10 mandamentos, a primeira aliança, foi estabelecido quando eles saíram da terra do Egito, mas eles quebraram todas essas leis. Então, o povo somente poderia ser amaldiçoado. Se cumprir as leis, é abençoado. Se não cumprir, é amaldiçoado. Mas mesmo que você cumpra bem daqui para frente, você já quebrou a lei, então você não vai conseguir ser abençoado. Amém? Estão compreendendo? Porque a lei já fez a promessa. Se você cumprir, tudo bênção. Se não cumprir, maldição. Então, se pela lei todos têm que ser amaldiçoados. Por isso, Deus deu a nova aliança, a nova promessa. Em Jeremias capítulo 31, versículo 32. Essa aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, a primeira aliança depende do que eu faço ou não faço. Se eu faço bem, eu sou abençoado. Se eu cometo pecado, eu sou amaldiçoado. Se eu for julgado pela primeira aliança, não existe ninguém que possa ser abençoado. Todo mundo somente pode ser amaldiçoado. Mas se Deus nos julgar pela lei, não existe ninguém que não vá ser amaldiçoado e destruído. Mas por isso que Deus deu a nova aliança. Vamos ver Jeremias capítulo 31, versículo 34. O que está escrito? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei.
여호와의 Assim diz o Senhor. Então, o que a Bíblia está dizendo? 첫 번째 언약은 A primeira aliança 내가 잘하고 못하는 것 따라서 depende se eu faço bem ou mal. 심판을 받거나 Eu vou ser ou julgado ou abençoado. 두 번째 언약은 A segunda aliança está falando o quê? 내가 그들의 죄악을 For I will forgive their iniquity. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 언약의 내가는 The I, Então, a primeira aliança 내가를 가르쳐 말하고 it's us. depende 두 do 번째 homem. 언약의 내가는 But the I, E eu, na segunda aliança, it's talking about God. depende de Deus. Amém? 그러니까 첫 번째 언약은 Então, a 내가 primeira 내가 aliança 잘하고 못한데 달렸어. depende de eu fazer bem ou mal. 내가 못했기 저주를 받아야 합니다. If I Se eu fizer mal, eu tenho que ser amaldiçoado. Mas a segunda aliança, 잘하고 못하고. não importa se eu faço bem ou não. well or poorly I do. 옛날에 저희들 어릴 때 우리 Antigamente, quando a gente era criança, a gente fazia esporte. Long time ago at school, Então, quando a gente tinha corrida, era corrida da primeira e segunda série. A gente corria. E a segunda corrida 엄마 아빠하고 era corrida com o pai e com a mãe, 맞아요. certo? 아이가 A criança 아빠 손을 잡고 segura a mão do pai e corre. 달리 아빠가 안 되니까 E quando ele corre, não dá para o pai correr bem sozinho, então ele carrega o filho no colo e sai correndo, certo? 이렇게 1등했어요. Então essa criança ganhou o primeiro lugar. Foi ela que correu bem? Foi o pai que correu bem. Entenderam? 첫 번째 달리기는 A primeira corrida, 1학년 아이들이 막 as crianças de primeira e segunda série ficam correndo. E elas têm que fazer bem. 두 번째 달리기 Na segunda corrida, 아빠 손을 잡고 달리는 ele está segurando a mão do pai. 멀리 뛰는 Mas o pai dá grandes passos e a criança dá passos pequenos. Então, o pai carrega o filho no colo e sai correndo. 두 가지를 상을 탔어요. Então, a segunda corrida, quem tem que fazer bem? O pai. 둘째 하나 아무것도 O filho não fez nada, somente foi carregado. 안 껴간 거예요. the son did nothing. He just got carried. 그래서 1등한 거예요. Por isso ficou em primeiro lugar. 첫 번째는 내가 잘한 거고. Na primeira, fui eu que fiz bem. E na segunda, foi o pai que fez bem. 우리가 하나님이 법을 만들기를 Então, Deus fez a lei. 잘해야 되고. By the law, we Então, a gente tem que fazer bem na primeira lei, mas a segunda não é por nós. 잘한 것을 따라서 Depende de Deus, do que Deus faz, que a gente vai ser abençoado. 그 아이는 아빠가 잘해 상을 받았는데 Então, aquela criança foi premiada porque o pai fez bem. Ela não fez nada, mas porque o pai fez bem, ela recebeu um prêmio. Certo? Amém? 두 번째 법은 Mas a segunda lei, 언약은 a nova aliança, 내가 한 행위를 따라 너희들이 상을 받고 dependendo da minha obra, o que você vai ser premiado. Mas a primeira lei, we are awarded eu sou premiado pelo que eu faço. 저주를 받을 수밖에 by the Então, pela primeira lei, todos vão ser desqualificados e têm que ser amaldiçoados. Por isso, em Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 2 está escrito o quê? 그 안에 있는 생명의 성령의 법이 Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da The morte. Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. 자, 이야기를 가장 쉽게 이야기할 수 있는 것이 Então, o que explica isso da forma mais simples é a história de João 8, a da mulher surpreendida em adultério. Em João 8, essa mulher foi pega no ato do adultério. 예수님께 데려왔습니다. E os escribas e fariseus trouxeram essa mulher para Jesus. 잡혔습니다. Mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. E Moisés disse para que tais mulheres sejam apedrejadas. 이 여자가 This woman, Essa mulher, 율법을 따라 재판을 받으니까 sendo julgada conforme a lei de Moisés, 맞아 죽어요. ela tinha que morrer apedrejada. 맞습니까? Certo? right? 돌에 맞아 죽어요. Ela tinha que morrer apedrejada. 신은 뭐라고 말하겠나요? But Mas what tu o sayest que thou? dizes? 예수님께 물었습니다. Ela perguntou para Jesus. 땅에 글씨를 E Jesus escreveu no chão. 왜요? Por quê? 하나님이 십계명 율법 첫
번째 언약을 세울 때 Quando Deus estabeleceu a primeira aliança, 손가락으로 돌판에 기록을 Deus, com o seu dedo, escreveu na tábua de pedra. 그첫 번째 언약은 손가락 돌판에 기록을 했고 Então, a primeira aliança foi escrita pelo dedo de Deus na tábua de pedra. E a segunda aliança, em Hebreus capítulo 10, versículo 17. 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 Porém, no seu coração as minhas leis sobre a sua mente as escreverei. 쉽게 하면 그 법계 안에 넣어놓고 Então, a primeira aliança, da primeira lei, Deus colocou dentro da arca da aliança. E a segunda lei, Deus escreveu na tábua do nosso coração. Por isso, Jesus escreveu com seu dedo no chão. 글씨가 뭐냐? O que é o que ele estava escrevendo? 그들의 죄악을 Eu lhes perdoarei as suas iniquidades e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quem? 법에 내가는 누굽니까? Quem é? Eu? É Deus. 이게 두 번째 언약 약속입니다. Essa é a segunda promessa. 내가 그들의 죄악을 사하고 Perdoarei os seus pecados e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a promessa de Deus. Se Deus não perdoasse nosso pecado, então Deus seria mentiroso. Ele seria mentiroso. Se ele não tivesse perdoado o nosso pecado, 처벌받을 죄인이 Deus seria punido porque seria pecador. Mas conforme a promessa de Deus, ele fez Jesus ser crucificado e na cruz 우리의 죄를 os nossos pecados foram perfeitamente perdoados. Para sempre. Para sempre. 그 약속대로 Conforme essa promessa, ele perdoou os nossos pecados. Mas as pessoas não creem nisso 죄인이라고 e dizem que são pecadoras. 죄인이라고 왜? Dizem que são pecadoras. Por quê? 세상을 안 믿으니까 Porque não creem que Jesus lavou seus pecados. Por isso dizem que são pecadoras. 믿나요? E se eu crer que Jesus perdoou meu pecado, eu posso dizer que eu sou pecador? Satanás nos engana. Ai, você diz humildemente que você é pecador. É assim que Satanás nos engana. Eu recebi o perdão do pecado em 1962. E eu falei para minha irmã mais velha. E a minha irmã mais velha ficou preocupada comigo. Oksu, e você é um grande problema. Até os pastores da igreja dizem que são pecadores. Os anciãos dizem que são pecadores. Quando a espiga está madura, ela fica ela fica se humilhando para baixo. Mas como você está falando que você é justo, você está muito errado. Ela falou que eu estava cometendo um grande pecado. Eu somente acreditei na palavra. Deus falou, pois perdoarei as suas iniquidades e seus pecados, jamais me lembrarei. Eu somente criei nisso. Mas hoje em dia, muitas pessoas, frequentando a igreja, dizem que são pecadoras. Isso é a palavra que insulta mais a Deus. Tá falando que Deus é mentiroso. Tá falando que Deus não perdoou meu pecado. Ah, tá falando que Jesus foi crucificado, mas não perdoou meu pecado. Se a gente dizer que é pecador, as pessoas pensam, ai, como você é humilde. Na verdade, você tá dando um soco no coração de Deus. Para perdoar seu pecado, eu fui crucificado, a lança me machucou, eu derramei o sangue. Se você diz que é pecador, por que eu morri? Então você vai ser amaldiçoado. Como? O que vocês acham? O que vocês acham? Realmente Jesus foi crucificado. Ele não conseguiu perdoar meu pecado? Não. Para sempre.
todos os pecados. Para sempre ele perdoou. A Bíblia o diz. É somente crer nessa palavra. Mas finge que é humilde e fica falando que é pecador. Isso é um pecado de insultar a Jesus. Jesus morreu na cruz, mas você nem conseguiu perdoar meu pecado. Isso está querendo dizer que Jesus fracassou. E está dizendo que a cruz não perdoou meu pecado. Vejam Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta o aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Amém? Amém. Entenderam? Vocês creem? Quem crê, levanta a mão. Muito obrigado. Eu não sei de outra coisa, mas a Bíblia diz: pois perdoarei os seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Vocês têm que crer nessa palavra. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente, por sua graça, sem fazer nada. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque Jesus morreu na cruz, nossos pecados foram lavados, por isso ele diz que nós somos justificados. Se Deus fala que nós somos justos, então nós temos que falar que somos justos. Ah, não, Deus, eu sou pecador. Isso é uma pessoa que não acredita na palavra de Deus. Essa pessoa tem que receber a maldição. Dizer que é pecador não é ser humilde. É pisar na cruz de Jesus. Jesus, para perdoar seu pecado, ele derramou seu sangue na cruz. É pisotear em tudo isso. Em 1962, lendo a Bíblia, porque até então eu tinha cometido pecado, e eu pensava, obviamente, que eu era pecador, mas naquele dia eu recebi o perdão do pecado. Meu pecado foi perdoado eternamente. A Bíblia o diz. A Bíblia diz que eu sou justo. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus mostrando a marca do prego na mão, da lança na costela, ele fala, olha, foi por tua causa para perdoar seu pecado, você é justo. Por acaso, alguém dentre vocês ainda dizem que são pecadores? Existe alguém aqui que não creia que o sangue de Jesus perdoa seu pecado? O triste é que todas as igrejas hoje em dia, a maioria delas, dizem e ensinam que são pecadores. O pastor diz que é pecador, o ancião diz que é pecador, e eles ficam falando que são pecadores, eles não se importam o que a Bíblia diz. Na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Mas eles perguntaram para Jesus, e tu, que dizes, mestre? E Jesus escreveu na terra. Em Jeremias 31, 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. A primeira vez que com o seu dedo foi escrito eram as 2 tábuas dos mandamentos. E a segunda vez que ele escreveu com o seu dedo, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. Com essa lei, a mulher surpreendida, adultério, foi julgada. Ela foi pega no ato do adultério. Se fosse julgada pela lei, ela somente poderia morrer apedrejada. A cabeça dela iria estourar. Ela ia se machucar, ia sangrar.
e ela iria morrer, 법으로 재판을 하니까 mas sendo julgada pela nova lei, 내가 그들의 죄악을 사하고 pois perdoarei os seus as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor. Deus está nos falando, eu vou perdoar seu pecado, eu não vou mais me lembrar do seu pecado. E para perdoar seu pecado, Jesus morreu na cruz. 요한복음 5장에 하는 이야기가 그 이야기. Essa é a história que aparece em João capítulo 5. 관련된 병자도 죄를 O enfermo havia 38 anos também pecou, 자기 아무것도 하지 않아 mas ele não fez nada. anything at all. 예수의 말씀을 듣고 Ele escutou a palavra de Jesus 말씀을 믿어 e creu nessa palavra. 내가 그들의 죄악을 사하고 Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados me lembrarei jamais. E quando ele acreditou nisso, 내 자리를 들고 levanta-te, toma o teu leito e anda. And walk. 아주 중요한 É uma palavra muito importante. 이 병자는 Esse enfermo, 38년 된 병자라 porque ele era enfermo por 38 anos, 자리를 들고 걸어갈 수 없어. ele não podia tomar o seu leito e andar. 걸어가 볼래도 안 됐어. Por mais que ele quisesse andar, ele não conseguiu. He fell Ele again. caiu e caiu. He had Ele nunca conseguiu andar. Então, o que esse homem fez? 못 걷는 줄 알고 Ele pensou que não podia andar. Mas 예수님이 잘 들고 Jesus disse para ele se levantar e tomar o leito e andar. Então, esse homem se levantou e tomou o leito e andou. So now I followed my Até agora eu segui meu pensamento. E pelo meu pensamento, nada deu certo. Mas conforme a palavra dele, eu vou tentar andar. 말씀을 그냥 받아들인 Ele somente aceitou a palavra de Jesus. 그냥 받아들인 거. Ele simplesmente aceitou a palavra de Jesus. in my No meu pensamento, eu não consigo. but Jesus told me Mas Jesus falou para eu ir. so he was able to walk. Então, eu vou andar. That's what I did, just like the 내가 sick 볼 땐 man. 죄인인데 Quando eu vejo, eu sou pecador. 하나님 어렵다는 거야. But God says I'm justified. Mas Jesus diz que eu sou justo. Então, se Jesus diz que eu sou justo, então eu sou justo. Por mais que eu tenha muitos pecados, se Jesus disse que eu sou justo, então Jesus vai ser responsável por essas palavras. No meu pensamento, eu sou pecador, mas a palavra de Jesus disse que eu sou justo. Então, eu joguei fora meu pensamento e eu aceitei a palavra de Deus. Então, eu disse que eu sou justo. Eu fui para a República Dominicana e tive reunião com muitos pastores e eu preguei lá. E eu falei, pessoal, eu sou justo. Todos se assustaram. Pastor, eu quero fazer uma pergunta, eu quero te perguntar uma coisa. Tá, pode perguntar. Pastor, você nunca mentiu? Menti tanto que eu não tenho nem como contar. Então você é pecador, como você diz que é justo? Righteous. Pastor, o senhor nunca roubou? Roubei muito. Many times. Porque quando eu era criança, a gente passava fome. Eu roubei trigo, roubei batata, maçã. Então o senhor é pecador, como o senhor diz que é justo? Eu não sei muito bem, mas eu só sei de uma coisa. Deus falou que eu sou justo. Então, eu não sou justo? Onde está escrito isso? E eu li a Bíblia para eles. For I will forgive Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É o que está escrito. E eles se assustaram. E eu li para eles Romanos 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram all have sinned. e carecem da glória de Deus. Com certeza nós pecamos. Mas não vejam somente o versículo 23. Vamos ver o versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Deus falou que eu sou justo. E eu fui justificado.
Se Deus fala que eu sou justo, eu não sou justo. 내가 죄를 안 지어 의롭다는 게 Eu não sou justo porque eu não cometi pecado. Eu cometi pecado. Mas porque o sangue de Jesus já lavou tudo, por isso Deus fala que eu sou justo. Deus jamais pode chamar o pecador de justo. Nós somos pecadores, mas porque Ele lavou nossos pecados, Ele fala que nós somos justos. Deus fala que nós somos justos. Pelo sangue da cruz, todos os meus pecados foram lavados. Amém? Vocês creem nisso? Sim. Amém. Deus falou que nós somos justos. Eu posso brigar contra Deus e vencê-lo? Deus está falando que eu sou justo. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pela graça de Deus, gratuitamente, sendo justificados. Tem tantos versículos assim na Bíblia. Eu posso ficar falando a noite inteira. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O versículo 10 fala assim, mas vamos ver o versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Nós cometemos esse pecado. Mas vós o lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso é o que diz em inglês. Você pecou, mas você foi lavado. Você pecou, mas você foi justificado. Santificado, você pecou, mas você é justo. Foi o que Deus falou. Se Deus falou que nós somos justos, então nós somos justos. Se Deus fala que a gente é santo, a gente é santo. E eu falei, por isso que a gente é santo. De repente, aqueles pastores começaram a correr para o palco e me seguraram, e me chamaram de pai, pediram para eu assinar o livro deles, queriam tirar foto comigo. E muitos deles começaram a chorar. Eles disseram, a gente não acreditava no mais importante, a gente não acreditava na cruz. A cruz é o sinal, a marca que nosso pecado foi perdoado. E mesmo dizendo que Jesus foi crucificado, eu pensava que eu era pecador. Desculpa. Foi assim que eles nos falaram. E depois, quando eu ia para a igreja deles, sempre pediam para eu pregar. Eu fui para muitos países, por todo mundo, e me encontrei com muitos pastores. E porque eles não acreditam em Deus, porque Jesus não perdoou o meu pecado, eu quero me tornar uma pessoa boa para ser justificado. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês não precisam fazer mais nada. Somente creiam que o sangue de Jesus já perdoou seus pecados. Todos meus pecados. Vocês creem? Se vocês não creem nisso, vocês serão amaldiçoados. Somente Jesus pode perdoar nosso pecado. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu creio nessa palavra. O sangue de Jesus perdoou o meu pecado. Não somente poucos pecados, mas lavou perfeitamente os meus pecados. Então, a Bíblia, Jesus fala que eu sou justo, fala que eu sou santo, fala que eu fui lavado. Quando eu vejo, eu sou pecador.
Mas se a Bíblia diz que eu sou justo, eu estou errado e a Bíblia está correta. A Bíblia diz que meus pecados foram perdoados, mas eu penso que eu sou pecador. Então, isso é uma pessoa que não crê na Bíblia. Essa pessoa vai ser amaldiçoada. Todos nós pecamos, mas o sangue de Jesus na cruz lavou perfeitamente os nossos pecados, sem deixar nenhum pecadinho para trás. Ele lavou perfeitamente. Por isso nós somos justos. Hoje em dia, em muitas igrejas, eles ensinam os membros que eles são pecadores. Isso quer dizer que a cruz de Jesus não pôde lavar meus pecados. Mas mais do que isso, não existe coisa pior para ficar contra Deus. Jesus não morreu em vão na cruz. Ele perfeitamente, limpidamente, sem deixar nenhum pouquinho para trás, ele lavou os nossos pecados e trocou a lei. Pois eu perdoarei as suas iniquidades e de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados para sempre. Então, quando a mulher surpreendida em adultério, ela foi julgada pela lei, ela tinha que ser apedrejada. Mas quando ela foi julgada pela nova lei, quando Jesus se escreveu no chão, ela viveu e pôde voltar para casa. Ela ficou cheia de gratidão no coração. Ela ficou cheia de alegria. Ai, agora sobrevivi. Com um coração de gratidão. Vocês também. Não creiam no Jesus que não consegue lavar seus pecados. Creiam no Jesus que já perdoou os seus pecados. Vocês creem nisso? Quem ainda é pecador, levanta a mão. Ninguém? Levanta a mão se você crê que Jesus já perdoou seu pecado. Sim, é o que a Bíblia diz. Eu creio na Bíblia. Muito obrigado. Esse enfermo jamais poderia andar. Pelo pensamento dele, ele não podia andar. Mas Jesus falou para ele andar. Eu não posso andar. Não, não era assim. Ele abandonou o seu pensamento e creu na palavra de Jesus que dizia que ele podia andar. Foi por isso que ele pôde andar. No meu pensamento, eu sou pecador. Mas se Jesus diz que meus pecados foram perdoados, eu jogo fora meu pensamento. E se eu aceitar essa palavra, vocês são pessoas santas. Isso é crer em Jesus. Amém. Aleluia. Pela cruz de Jesus, o seu sangue perdoou todos os nossos pecados. E depois de 3 dias, ele ressuscitou. E ele nos falou. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Seja minha testemunha. Nós somos pessoas que testemunhamos o fato de que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Vocês creem nisso? Vocês são justos? Vocês são santos? Sim, creiam na palavra de Deus. Vamos orar. Santo, amado Deus, nós glorificamos e agradecemos ao Senhor. Por causa do pecado, nós devíamos ser amaldiçoados e destruídos. Mas Jesus perdoou todos os nossos pecados. Jesus disse que não nos condenaria. Ele disse que nós somos santificados, que nós somos justos. Se o Senhor diz que nós somos justos, então nós somos justos. Nós louvamos ao Deus que diz que nós somos justos. Aleluia. Nós glorificamos ao Senhor. Que todas as pessoas do mundo, acreditando em Jesus, que o Senhor permita que eles acreditem que o sangue de Jesus já perdoou os nossos pecados, abandonando nossa emoção e pensamento, somente que possamos acreditar em Deus. E Jesus derramou seu sangue e crendo nisso que possamos viver uma vida clara.
Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amen. 여러분 Muito 감사합니다. obrigado, pessoal.